Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Anjo Gabriel. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, eu gostaria de saber qual o seu sonho. Eu sou o Deus vivo e vou morrer daqui 7 anos na frente de todas as nações da Terra. Se possível, gostaria que você estivesse ao meu lado e eu sempre escuto a sua voz e presto atenção a cada palavra que sai da sua boca. É só isso mesmo, ele escreveu só isso e parece que não ironicamente, eu sei lá, né? Porque o cara ele fez uma doação aqui pra escrever isso, tá? E é engraçado porque ele se chama de Deus vivo, diz que vai morrer daqui 7 anos na frente de todas as nações da Terra. Meu amigo, o meu Deus já morreu e já ressuscitou, tá? O que ele tá descrevendo aqui é o que parece o anticristo, na verdade. O anticristo ele vai se chamar de Deus vivo, ele vai morrer, ser ferido na cabeça e vai fingir uma ressurreição pra enganar todas as nações. Então, não tem porra de anjo Gabriel, porra nenhuma. Isso aqui parece muito mais o cara tentando se passar pelo anticristo, ou ele tá tentando dar uma gastada, dar uma zoada, né? Bom, o dinheiro tá no meu bolso, pode gastar à vontade. Mas eu vou falar sobre isso e esse vídeo vai ser um divisor de águas no canal, tá? Esse vídeo talvez seja o mais importante que eu já produzi até aqui, então acompanhem comigo. Antes de iniciar o vídeo aqui no canal, é claro, peço a vocês que deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações e podem ficar à vontade na seção dos comentários como sempre, lembrando de ter cuidado com quem compartilham esse vídeo, porque nem todo mundo está pronto para ouvir as coisas que aqui estão. Lembre-se também que se vocês quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Também vou pedir desculpas aí pela minha voz anasalada, vocês devem estar percebendo. Eu fiquei tantos dias distante do canal justamente porque eu peguei uma maldita gripe aqui que eu pego todo ano nessa mudança de estação. Nessa mesma época vocês vão me ver reclamando de gripe com certeza. E nesses últimos 3 dias aí eu basicamente fiquei de cama, tá? Lembra daquele meme do fóssil de ET chupado, sugado em cima da maca? Tanto que usavam até aquele meme para ilustrar a situação de um homem que, tipo, acabou de sofrer a drenagem de uma vampira sexual, de uma sucubus, e ele fica todo sugado na cama. Pois é, ali era eu, só que sem a parte sexual, né? Então vocês sabem como a gripe afeta o homem, né? Uma situação humilhante, degradante mesmo. Parece que tinham pegado uma perna de 3 e me empanado na porrada, mas eu já tô melhor, geralmente dura 3 dias mesmo, né? Eu já tô 90%. E foi até bom porque esses 3 dias que eu tirei, cara, que eu fiquei de cama, eu andei pensando sobre coisas extremamente importantes, então eu fiquei basicamente só no celular, só consumindo conteúdo, não conseguia nem jogar um videogame, nem fazer vídeos pro canal de games, nem nada. Eu não tomei nem remédio, cara. Eu acho que essa gripe me afetou também porque eu acabei bebendo um pouco demais, acabei desidratando, né? Foi bem depois da live que eu fiz no canal do Cortes de Alto Valor que a gente tava bêbado, completamente bêbado. Mas enfim, vocês sabem, né? Homem que é homem não toma remédio, principalmente remédio da medicina aleopática, que só cura sintoma, é basicamente um entorpecente. Homem que é homem espera melhorar ou espera morrer, né? Deixa nas mãos da seleção natural ou nas mãos de Deus. Mas é claro, é um exagero, como diria o Capitão Frouxonaro, é só uma gripezinha, né? Mas voltando ao assunto, esse tempo que eu fiquei basicamente parado, eu fiquei de folga, né? Não fui pra lugar nenhum, fiquei em casa, só consumindo conteúdo, eu tive uma epifania, né? Menção aí honrosa à epifania disruptiva. E cara, eu percebi que em vista da minha iminente conversão ao cristianismo, como vocês já devem ter acompanhado nos vídeos recentes do canal, após a minha radicalização ao ter contato com os documentos vazados do Epstein, porque cada um tem a sua radicalização, né? A minha foi por conta dos documentos do Epstein, de toda aquela toca do coelho que existe ao redor daquilo. Foi muito tarde, eu admito que pra mim, como criador de conteúdo, principalmente da Red Pill, foi um despertar muito tarde sobre esse assunto, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca. E como vocês devem saber, como me questionaram já em lives, principalmente no canal do Fúria e Tradição, de fato, quando você se converte ao cristianismo, a sua vida de fato tem que mudar, né? Você se torna um homem reformado, de fato,
E em vista disso, o meu conteúdo precisa mudar. Eu percebo que existem incongruências com a filosofia cristã e o meu conteúdo. E é isso que eu vou esclarecer no vídeo em questão. Então prestem atenção, tá? Primeiro de tudo, aos ateus, aos agnósticos aqui do canal que reviram os olhos quando eu cito o cristianismo, olha, você está livre para sair do canal, tá? Você pode fechar o vídeo se você não está interessado, se esse não é o tipo de conteúdo que você quer ouvir, não se preocupe. Porém, vocês todos são muito bem-vindos aqui também. Principalmente vocês que, no mínimo, conseguem perceber que o cristianismo ele é uma instituição social, a religião em específico, é uma instituição social importante para a manutenção da ordem de uma civilização. Tá? Por muito tempo eu acreditei piamente nisso e somente nisso, que o cristianismo ele era somente isso, e foi o mínimo necessário para minha conversão. Então, se vocês pelo menos têm essa concepção, eu acredito que vocês já estão com o pé na porta e é o suficiente para se iniciar, tá? Se vocês acreditam que o cristianismo ele é uma crença que é necessária até como um mecanismo psicológico e emocional, porque pessoas precisam acreditar em algo, né? A civilização ela precisa ter um ícone de fé, uma idealização e até mesmo uma concepção de transcendentalidade para lidar com a iminência da morte. Se você acredita pelo menos nisso, se você pelo menos acredita que a religião é um golpe necessário, tanto para o ser humano como indivíduo, como para a sociedade como um coletivo, eu acredito que você ainda tem salvação, você não está completamente perdido, certo? E também não se preocupem, eu não tenho intenção nenhuma, pelo menos não no futuro previsível, de tornar esse um canal de evangelização. Então vocês não vão me ver aqui forçando conversão de vocês, ou exigindo que vocês se arrependam, ou dropando toda hora a Christ Pill em cima de vocês. Então não se preocupem com isso, essa não é a minha intenção. Mas eu vou ser sincero com vós misseis, com vós senhores, tá? Hoje eu tenho motivos para crer, hoje, na minha concepção atual, eu tenho motivos para crer que a verdadeira Red Pill é cristã. Eu acredito, inclusive, que a Red Pill ela nasce da moral cristã em específico. E não só porque o filme Matrix ele tem diversas menções ao cristianismo, ao criacionismo, como vocês vão ver nos arquétipos ali presentes, naqueles arcos, por exemplo, do oráculo e do engenheiro da Matrix, ou arquiteto da Matrix. Mas, mesmo indo além dessas simbologias, eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas até mesmo culturalmente, dentro da comunidade, nós, aqui, partimos de uma moral especialmente cristã. Principalmente quando se trata a respeito de relacionamentos, do comportamento feminino e masculino e da dignidade humana. Então, querendo ou não, através até mesmo de processos reflexivos e investigativos, eu percebi que o meu conteúdo sempre se aproximava de um conceito de dignidade, moral e ética presentes no cristianismo. Vocês vão ver frequentemente criadores de conteúdo falando sobre, por exemplo, o valor da virgindade feminina, o valor da submissão feminina, conceitos de dignidade, por exemplo, sobre fidelidade matrimonial ou fidelidade dentro do relacionamento, a modéstia feminina também, o valor da modéstia feminina, o papel masculino como de provisão, proteção e liderança. Então esse tipo de coisa sempre foi algo tradicionalmente colocado pelo cristianismo. Então, por uma questão de funcionalidade social também, por questões naturais, da biologia, da psicologia masculinas e femininas, como também por conceitos mais transcendentais, mas que não cabem a mim explicar aqui tão profundamente porque poderia acabar se tornando um vídeo teologicamente muito denso, não é a minha intenção. Mas é claro, vocês também vão ver conteúdos da comunidade que não são bem compatíveis com o cristianismo, como aqueles que falam sobre Leitado e Ghost, GPs e etc, não é? Mas vocês podem claramente perceber que esses conteúdos não compõem o que eu gosto de chamar de ontologia da Red Pill. A ontologia da Red Pill, ela se trata, obviamente, de um processo de, como eu já disse também, mudança de paradigma. É um processo investigativo que faz você chegar a novas conclusões ao perceber determinadas coisas do mundo ao seu redor. Então você percebe que existem mentiras, enganações, inverdades, omissões.
ilusões e etc. Então, o que é ontológico da Red Pill é esse processo investigativo. Logo, se não está havendo investigação e acima de tudo, se não está havendo mudança de paradigma, se não está havendo um questionamento, até mesmo do que se acredita como engessado dentro da Red Pill, né, o que se acredita como consenso dentro da Red Pill, não se está praticando a própria ontologia da Red Pill. Alguns até argumentariam que a Red Pill não é nada além da busca pela verdade, seja ela qual for. E a verdade última é a verdade absoluta. Filosoficamente, nós não precisamos de muito para concluir que a verdade absoluta só é detida por um Deus, não é? Seja ele qual for, mas ele tem que ser onipotente e onisciente. Para ele ser onipotente e onisciente, ele tem que ser único. Ele não pode competir com o seu poder com outros deuses, então tem que ser monoteísta. E diversas outras conclusões através de fluxos lógicos que eu novamente não vou entrar aqui no assunto porque tornaria o vídeo teologicamente muito denso. Não que eu não queira fazer vídeos assim, provavelmente eu vou fazer vídeos assim futuramente, talvez eles se tornem até mais comuns no canal, porém, essa não é a proposta desse vídeo aqui, tá? Então acompanhem comigo. E, senhores, em frente os recentes problemas que a comunidade masculina tem enfrentado, as perseguições que os homens em si vêm enfrentado, não somente também em vista das recentes censuras, não somente a comunidade masculina, mas a toda a liberdade de expressão, em especial a um estilo de vida específico, em especial a uma ideologia política específica, em especial a um grupo étnico específico, a uma sexualidade específica, a uma religião específica, etc, etc. Não é? Em frente a todas essas perseguições, cara, fica claro, tá? Fica evidente, parece até mesmo que esses perseguidores, eles já não têm mais nenhum tipo de pudor ou tentativa de se esconder. Que a Matrix, ela tem perseguido pessoas já há muito tempo, tá? Há muito tempo, e eu já tinha concluído isso também há um tempo, mas eu só concatenei a conclusão disso mais recentemente, mas parece que a Matrix ela tem caçado pessoas com essa característica, uma ou mais dessas características, tá? Homem, branco, hétero, cristão, pai de família, de direita, o que conhecemos, pelo menos no Brasil, como associado à direita, não necessariamente bolsonarista somente, ou somente libertário, anarcocapitalista que seja. Porque, no geral, a direita ela vai prezar por coisas que não são convenientes ao sistema, como liberdades individuais, meritocracia, responsabilidade mediante a autoridade, diminuição da intromissão estatal na vida das pessoas, diminuição de impostos, liberação econômica, autonomia, independência, privacidade, enfim. E, novamente, eu não quero ser chato, né, e eu não quero que esse vídeo se torne teologicamente denso, mas estudando a moralidade mais a fundo, eu percebi que as raízes desses conceitos precisam estar fincadas num Deus onipotente e onisciente. O conceito de dignidade humana precisa estar ancorado em algo além do próprio ser humano, senão não funciona. Senão, por exemplo, só explicando basicamente, isso abre espaço para ditados como, tá, e aí, você não deve nada, então deixa eu ver aí a sua conta bancária, deixa eu saber onde é que você mora, deixa eu saber qual a sua lata aí. Bota teu focinho aqui no aplicativo para eu saber exatamente que idade você tem para defender as crianças, etc, etc. E a gente sabe muito bem que quem abre mão da sua liberdade por segurança acaba ficando sem os dois. E é isso que o Estado está tentando fazer. Ele está tentando usurpar a ancoragem da moral e de todos os valores e virtudes, tá? Ele quer ditar o que é certo e errado. Então o Estado, ele é o Leviatã, muito bem dito por Thomas Hobbes no livro dele, com esse mesmo nome. E Thomas Hobbes era Protex, né? Era da anglicana. Pelo menos era sola, né? E, cara, Hobbes um gênio, tá? Inclusive, o liberalismo moderno, ele se baseia em filosofias hobbesianas. E o Leviatã, esse livro, Leviatã de 1600... meados de 1600 ali, eu não lembro exatamente o ano. Mas ele fala justamente isso, tá? A base as pessoas, os seres humanos, eles, por egoísmo e competitividade, eles abrem mão das suas próprias liberdades por segurança. Acreditam que, entrando em um consenso social, de um contrato, eles vão conseguir eleger um líder legítimo, eles vão conseguir
fazer com que a moral... Até mesmo, ele até cita que existe até uma raiz anticristã dentro do próprio ser humano, advinda, obviamente, da natureza decaída e aí a narrativa do pecado, né, dentro do cristianismo, onde o ser humano ele rejeita a moral proveniente de Deus e ele tenta criar essa própria moral dizendo: eu sou capaz de ter a minha própria moral sem Deus. E é justamente isso que leva o ser humano, por exemplo, a ter essa arrogância, essa prepotência de eleger líderes que eles acreditam que vão ser justos, que eles acreditam que vão ser morais, só que esses líderes, eles são tão pecaminosos quanto aqueles que os elegeram. E eles acabam criando, inevitavelmente, o Leviatã, que em último estágio, inevitavelmente, através de progressões lentas, sucessivas, o Estado ele acaba se tornando um soberano que recebe poder absoluto, um monopólio da força, para ter que manter a ordem. Isso aí, obviamente, é uma alusão até o próprio monstro bíblico lá do livro de Jó, o Leviatã, o monstro marinho. Muitos dizem que pode ser uma alusão a inteligências artificiais, inclusive, porque é dito que o Leviatã ele é um poder artificial imbatível. E vocês, obviamente, se vocês têm 2 neurônios aí na cabeça, quando ouvem a palavra artificial, já pensam claramente em IAs. Eu andei vendo umas teorias da conspiração que tentam encontrar na Bíblia as IAs como do anticristo ou o anticristo em si. Eu achei um pouco de forçação de barra, mas ninguém precisa nem de conhecimento bíblico, nem de cristianismo, e na verdade não precisa nem ter um QI de 3 dígitos, basta 2 ali, acima de 90, para perceber que as inteligências artificiais, elas serão usadas por isso é óbvio, né? Elas vão ser usadas por aqueles que detêm poder, aqueles que ditam as regras, e esses que ditam as regras, eles têm intenções não somente egoístas, do tipo, eu quero lucrar mais por trás, como também intenções de controle, intenções tecnofeudais, entendeu? Eles querem criar um tecnofeudo. Eu percebo, inclusive, essa já era a minha teoria há muitos anos. Isso vem se confirmando com o aumento da tentativa de controle da internet. Marco civil aqui, marco civil ali, agora bote o seu focinho para baixar mods. E aí, várias conclusões que chegaram de IAs sendo enviesadas, porque assim, colocar informação falsa não é tanto problema. Porque as IAs elas dão umas fontes e você pode fazer o fact-check em você mesmo. Mas o viés ideológico ali por trás, ele é muito claro. É perceptível que, por exemplo, o Gemini do Google, o ChatGPT da OpenAI e o Grok da xAI têm, digamos assim, personalidades diferentes e claramente têm vieses políticos diferentes. E no fim do dia, essas IAs atuam como sentinelas dessas empresas, tá? E essas empresas, elas têm intenções e têm ideologias. E essas IAs agem como sentinelas dessas intenções e ideologias. Então, no fim das contas, você, o GOI, não é? Você não é somente o produto, você é, na verdade, o público-alvo para massificação e para manipulação. Você é como se fosse o escravo feudal, entendeu? Então não precisa de muito para perceber que o futuro será cybercrático, sabe? Será tecnofeudalista. E é por isso que a industrialização ela tem ocorrido, se vocês conseguem perceber também, mais no sentido cultural, sabe? A tecnologia ela não tem mais trazido grandes inovações. Já tem uns bons anos que nós não vemos assim uma inovação muito grande. Beleza, as IAs ocorreram aí e teve uma grande revolução industrial em relação a isso. E isso permitiu algumas pessoas facilitarem seus trabalhos, algumas outras até mesmo a ganhar bastante dinheiro, mas as janelas têm se fechado muito rápido, não é? Você pode usar, por exemplo, inteligências artificiais para facilitar a produção de um site, de um aplicativo, mas isso não democratiza o acesso à qualidade de vida, por exemplo, como o advento de uma geladeira, sabe? O advento de uma máquina de lavar, o advento de um ar-condicionado, por exemplo. Já tem um tempo que não inventamos máquinas que democratizam o acesso à qualidade de vida e o acesso ao poder, à aquisição de poder. E é aí que eu quero chegar. Que, de fato, a aquisição de poder ela tem sido cerceada principalmente contra os homens. Os meios dos homens, principalmente, adquirirem esse poder vêm sendo extinguidos. Eu acho que vocês também conseguem perceber isso.
Mas a industrialização, ela acontece no máximo com a facilitação de acesso à alimentação, e é uma alimentação, obviamente, industrializada também, acesso a algum tipo de conforto letárgico e hedonista, como a indústria do entretenimento, a indústria das ficções também. Você tem visto ficções cada vez mais estúpidas, cara. Você não consegue nem mesmo apreciar uma boa obra. Até mesmo obras que você já apreciava há décadas, como O Exterminador do Futuro, 007, Missão Impossível, Velozes e Furiosos, e nem me fale do novo God of War Lao Fei aí que vai lançar, né? Agora com a Lao Fei, a esposa do Cleitinho, que foi longhouseado, brutalmente longhouseado. Já recomendei a vocês o estudo do fenômeno, do processo de longhousing, porque as cidades modernas, elas não são nada além de uma grande casa longa, daí o nome, né? Então, certas tribos norte-americanas e norte-europeias também, elas viviam em casas comunais longas, onde as mulheres, elas decidiam tudo e os homens tinham, no máximo, função de escravo produtor, né? Tipo, função diplomática, que é tipo um nome bonito pra se der merda, os homens vão lá guerrear em nome dos nossos interesses, e fazer trabalho braçal, quando na verdade a linhagem era determinada pela matriarca, então era matrilinear a sociedade, as decisões importantes eram tomadas pelas mulheres e os homens eles trocavam seus recursos e o seu status social única e exclusivamente por acesso a sexo, mas nem os filhos eram deles. O filho, ele não tinha pai, os pais não eram reconhecidos até porque a reprodução acontecia de maneira muito orgiástica. Então, ou seja, era na base da suruba, ou simplesmente não tinha assim um controle de natalidade do tipo, a mulher só transou com o cara, ou ela ficou tempo suficiente sem transar com um homem para ela saber que o último com o qual ela teve relacionamento é o pai da criança. Não tinha isso, o negócio era totalmente desordenado, exatamente como está acontecendo na sociedade atual, porque primeiro, as mulheres não dão mais valor nenhum à virgindade, né? Isso aí é coisa da década de 50 até mesmo, e segundo, existe um período de tempo muito curto com o qual elas se relacionam com parceiros diferentes. Então mal dá pra saber quem foi o pai, entendeu? Às vezes elas estão se relacionando até com vários homens ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pegue Ghost of Tsushima, pegue The Last of Us, pegue esse God of War Lao Fei aí agora, pegue também, deixa eu ver um jogo que sofreu isso, foi o The Witcher, né? The Witcher 4 agora não será mais com Geraldão de Rivia, será com a Ciri, a irmãzinha dele. Então você vê como existe uma tentativa de substituição de homens por mulheres, ou até mesmo um travestismo mesmo, né? Há um passo mais rápido, onde o sistema ele sabe muito bem que se homens eles se afeminarem de um jeito ou de outro, eles se tornam mais dóceis, porque mulheres elas são geralmente mais dóceis, elas causam menos problemas ao sistema, elas questionam menos, elas são mais complacentes, elas são mais indulgentes, elas são as goim preferidas. Então, como fazer com que todo mundo se torne uma mulher? Ou se livra dos homens por completo, ou você castra eles. Literalmente, até em muitos dos casos, não é? Com androgenizantes, com aromatizantes, castrativos, hormonais mesmo, uma alimentação rica em carboidratos processados, ou mesmo enfia microplástico, soja, nesses caras aí que eles ficam dóceis rapidinho. As mulheres não, as mulheres elas já são seguidoras por natureza. Então o sistema deu um jeito primeiramente de fazer com que os homens não possam dominar essas mulheres. Porque as mulheres elas seguem a estrutura de poder e a percepção que ela tem de liderança mais próxima dela, tá? Se não é um homem, é algum tipo de expressão de poder e de provisão e proteção que ela puder encontrar, a mais próxima. Nesse caso é o Estado. O Estado ele assume esse poder. Não só o Estado, como muitas empresas também, mas eles estão operando juntos, né? Vamos chamar isso tudo de Leviatã, como Hobbes muito bem dizia. Então não é simplesmente o Estado, não é simplesmente instituições, corporações, é todo um ser, não é? Porque ele tem corpo também, não é? Ele tem a parte, os braços, podemos dizer assim, que aplicam havia força desse sistema às suas vontades, ele tem a sua cabeça, a sua mente, né, que seria a parte ideológica, e ele também é munido de espírito, não é? Porque, como eu já expliquei a vocês, o espírito não é nada além de um sistema de valores.
Então, existem formas que esse monstro, não é, podemos chamá-lo assim, sem exageros, ele tem feito para que os homens se afastem das mulheres e as mulheres se afastem dos homens. É um fato isso aí. Tem um processo de enfeiamento de mulheres, de fato as mulheres têm ficado cada vez mais feias, detestáveis, desagradáveis, tóxicas, avessas da sua feminilidade, sabe? Avessas também da reprodução, da sua fertilidade, sendo que a fertilidade da mulher sempre foi do homem a tomar, né? De certa forma conquistar, a tomar, vamos botar assim. Então a fertilidade feminina sempre foi uma expressão de poder do homem, através da reprodução. Daí destrói-se isso através do aborto ou simplesmente dando todo o controle da reprodução para a mulher. Acreditando, inclusive convencendo homens que, não, os filhos são da mulher. Já vi até o Renato Amoedo dizendo isso, né? Os filhos pertencem à mulher. Não, cara. Eu não sei se ele mudou de opinião, se ele falou isso só ali na força do momento, mas os filhos pertencem ao homem, sempre pertenceram, né? E a Bíblia é muito clara, ela diz que as mulheres devem saber, principalmente as mulheres devem saber, que as mulheres vieram dos homens, e não o contrário. Então, esse matriarcalismo, sabe, até marianismo mesmo, presente muito no catolicismo, foi enraizado na sociedade, onde as pessoas ficam dizendo, mas você veio de uma mulher. Ai, como é que você pode falar assim? Você não tem mãe também, não. Mas, cara, a mulher vem do homem. A mulher vem do homem, não o contrário. Quando eu digo isso, não é necessariamente biologicamente que eu tô falando. Porque, de fato, quando a gente observa, todo ser humano ele é concebido como fêmea, né? Eu já falei sobre isso. E aí, quando existe o cromossomo Y no genoma, a vagina do feto ali se fecha, formando o saco escrotal, o clitóris cresce, formando a glande, e o pênis e etc. Eu acho que é assim com todos os mamíferos, tá? Eu acho. Mas a vida em si começa no homem, primeiro de tudo. Espiritualmente falando também, a liderança ela é masculina. A provisão e proteção, ou seja, a permanência e a possibilidade da vida só vem através do homem. Então até as calorias que a mulher produz através do leite materno vêm das calorias que ela consumiu através da provisão e proteção de um homem, porque nunca, absolutamente nunca na história humana, exceto na sociedade de casa longa moderna, as mulheres foram capazes de adquirir as próprias calorias, né? Porque os homens faziam a caça e elas a coleta, na maior parte da história humana. Até mesmo quando deixamos de ser caçadores e coletores nômades e nos tornamos agricultores sedentários, eram os homens que trabalhavam na lavoura e produziam a maior parte das calorias consumidas pela humanidade em geral. Então, só hoje, através de uma terceirização do trabalho masculino, através desse sistema monstruoso robesiano aí que eu citei, é que as mulheres conseguem se convencer, não é, de que elas não precisam de homens para nada, que elas fazem a própria provisão, que elas são independentes, fortes e empoderadas, porque elas não têm mais contato, assim, não está no horizonte delas o cara que trabalha para botar a comida dela na mesa, ou o cara que trabalha para evitar que bandidos a roubem ou abusem dela. Todo esse trabalho masculino é aparelhado pelo Estado e ele ganha os créditos dizendo assim, eu passei essa lei, eu criei essa política, eu criei esse sistema. E elas são gratas a essa criatura, a esse monstro, mas nunca aos homens. Isso claramente evita que os homens também tenham acesso à reprodução, porque as mulheres geralmente ofereciam aos homens a sua fertilidade através da capacidade deles de prover e proteger. Elas se sentiam mais inclinadas a se reproduzir com o homem quando essa interação era mais direta. Hoje a interação ela é completamente indireta, não é? Você trabalha e pelos seus impostos você deve sustentar pelo menos umas 2, 3 famílias de mãe solteira aí. Se é que dá pra chamar isso de família, né? Só que elas não te conhecem, os filhos não são seus, ela não é grata por você, você não teve nem o prazer de comer essa mulher. Então eles tiraram tudo de você. Pegue, por exemplo, eu ia citar isso, mas eu acabei saindo um pouco pela tangente. Mas você perceba um enfeiamento até mesmo das mulheres da mídia. Não só as atrizes, como também as personagens fictícias, cara. Você tem visto aí Jenna Ortega, aquela atriz lá que fez a Starlight, como é que é? A Luz Estrela em The Boys. Ou você pega aí personagens que eram muito bonitas, como a Lara Croft, que eram símbolos sexuais. Elas vêm sofrendo um enfeiamento brutal, porque, obviamente, a intenção é destruir até o espírito masculino, a apreciação do homem pela beleza feminina,
que é uma coisa que sempre deu prazer ao homem, né? As narrativas, obviamente, são muito espertas, são muito astutas, dizendo que, isso aí é objetificação, isso aí é um processo de opressão contra mulheres, exigindo que elas sejam impecáveis sempre. Então o Leviatã, de fato, ele tem essa mentalidade astuta, ele é bem inteligente. E aí, é claro, vocês devem me perguntar, Coruja, como é que ficam suas opiniões a respeito de robôs sexuais, todo aquele seu entusiasmo com inteligências artificiais e robôs sexuais? Cara, vou ser sincero, eu vou abandonar por completo esses argumentos. Eu não posso mais endossar esse tipo de coisa em honestidade, não só por uma questão moral, como também por uma questão assim de que eu acredito que não é a melhor opção para os homens, não é uma boa opção em nenhuma situação. Porque, primeiro, essas são ferramentas do sistema. Então, assim como os celulares, por exemplo, e a internet no geral, têm se tornado cada vez mais restritas, a aquisição de poder do homem não vai vir através dessas ferramentas, tá? No máximo vão ser hedonismos letárgicos que vão fazer você conseguir algum tipo de torpor ali, sabe? Um torpor confortável. Seria uma gambiarra emocional que pode ter efeitos terapêuticos, mas eu não vou condenar por completo o uso dessas ferramentas, mas eu acredito que no máximo devem ser ferramentas transitórias, tá? Eu usei por muito tempo e eu já transicionei, eu já passei disso e acho que não são mais necessárias. A questão do uso da pornografia também. Como é que fica a questão do uso da pornografia? Eu também não condeno 100% o uso da pornografia até hoje. Pode-se ter aquele argumento moral, cristão principalmente, de tipo, a pornografia é a iconografia de Satanás. A pornografia é fornicação. Concordo. A pornografia, de fato, dentro da moral cristã, ela é fornicação. Porém, até certo ponto, ela acaba sendo uma inevitabilidade no nosso mundo moderno. Porque você tem um jovem ali de 20 anos de idade, ali, sabe, pós-puberdade, que ele simplesmente não tem o que fazer, cara. Ele só vai da escola pra casa, de casa pra escola, ele fica no computador, ele faz atividade de casa ali, ele vai jogar o League of Legends dele, e ele tem muito tempo livre, ele tá cheio de testosterona, tá com a libido alta. O que você quer que esse cara faça com a libido dele? Muita gente vai falar pra você sublimar a sua libido, pra você levantar ferro, pra você buscar um propósito onde você consiga transformar a sua libido nesse ímpeto, né, nessa vontade de poder gastar essa energia em algo produtivo, em algo construtivo, a ponto de que você não tenha nem mais tempo nem energia pra pensar em pornografia, pensar em sexo, bater punheta, nem nada. Isso é possível, mas é extremamente específico. O jovem ele tem que estar inserido num contexto de, por exemplo, de um pai presente que vai pegar a mãozinha dele, vai guiar ele por esse caminho, vai dar ele um propósito funcional, vai ensinar ele um ofício, vai passar tempo com ele. Mesmo jovens que têm pais presentes não têm essa disponibilidade porque o pai, ele não trabalha mais em ofício, ele trabalha no escritório, ou ele trabalha com vendas, ele trabalha num ambiente ou num contexto que não dá para levar criança ou adolescente, sabe, para aprender com o pai. O pai também, quando chega em casa, ele já tá fudido, ele tá exaurido, não é? A mãe também, ela já não é uma boa mãe por completo, porque ela também tem que trabalhar fora. E se ela tenta ser esposa e mãe ao mesmo tempo que profissional, ela vai fazer os três de uma forma insuficiente para ter que lidar com tudo isso. Então, inevitavelmente, assim, por conta da facilidade, o jovem ele vai cair nesse mundo, né? Só que, novamente, assim como o uso de inteligências artificiais, eventualmente, talvez até robôs sexuais, que eu acredito, assim, não é mais uma crença, é uma realidade. Existe toda uma corrida tecnológica para a criação dessas robôs e elas estão dentro dos planos desse monstro robesiano que eu citei. Provavelmente vai ser bem acessível. Eu acredito que essas coisas realmente podem ser uma armadilha, mas se você eventualmente as usar, tem que ser no máximo por estado transitório. Tem muita gente que vai ficar presa nessa porra, tá? Eu fiquei por muitos anos usando inteligências artificiais mesmo para desenvolvimento emocional. Não era mais tanto assim para essa coisa de namorinho, mas era para criação de universos, não é? Universos até mesmo literários. Só que chega um tempo que isso simplesmente cansa, que não traz as interações necessárias. E as inovações, elas não são rápidas o suficiente
para satisfazer a sua vontade de coisas novas. Da mesma forma, o consumo de pornografia. Tanto com IAs quanto com pornografia eu não fui muito longe, não é? Por exemplo, quando eu consumia pornografia solo, que era só a mulher ali fazendo as paradas dela, não é? E a maioria dos homens, ele tá nesse estágio. Ele fica nisso aí porque é o suficiente para ele. Claro, tem caras que estão em estado muito mais sórdido, né? Tem caras que estão indo para coisas, assim, legais até mesmo. Mas ainda esses homens, geralmente, eles conseguem ainda se satisfazer ali, ou pelo menos ter a sua finalização com esses conteúdos solo, que, inclusive, são os mais rentáveis nas tais modelos de produção de conteúdo adulto, que é o OnlyFans, por exemplo. Tem muita modelo, né, vamos chamar assim de forma eufemista, que ela não tem namorado, que ela não grava com ninguém, ela só grava ela, no máximo, alguns brinquedos. E ela só fica se exibindo, ela só fica se tocando, se abrindo ali, e já é o suficiente para a maioria dos homens. Esse é, inclusive, o modelo de conteúdo mais praticado por essas modelos aí, tanto que as mais rentáveis costumam ser essas, tipo aquela Sophie Rain, né, que ela jura que é virgem, por exemplo. Porra, só coelho acredita que aquela mulher é virgem, mas isso não importa, porque ela nunca gravou com um homem. Se ela cria aquilo para manter a aura de pura e aumentar ali a sua base de clientes através de uma excitação também psicológica, não é? Pô, ela é virgem, olha só, eu tô vendo essa mulher virgem. Não importa, sabe? Ninguém nunca viu e né, fica por isso mesmo. Então, claro, dentro da narrativa cristã, o ideal de fato é que o homem não consuma pornografia, o ideal de fato é que o homem se case virgem, não é? E se relacione com somente essa mulher para o resto de sua vida, tenha filhos e toda aquela coisa. Só que o mundo não é perfeito. Então fica aquela questão, para um homem jovem de 19 anos de idade, 18 anos de idade, talvez até mais novo, porque tem esse contato, vamos convir, né? Tem esse contato com pornografia muito cedo, principalmente a geração Z teve contato com pornografia muito cedo. Eu acho que, inclusive, as raízes dos problemas com pornografia que as novas gerações têm é justamente por conta do contato cedo. E eu acho que a geração alfa vai estar mais fodida ainda porque já nasceu com o celular na mão. A geração Z teve que chegar no mínimo ali os 12 anos, 10 anos de idade para ter um celular. Quando eu digo um celular, é um smartphone, né? E olha que no Brasil o smartphone demorou ainda mais para chegar. Eu mesmo só fui ter um smartphone, cara, com 15 anos de idade, tá? 15 anos de idade. Que para os Enzos de atualmente, cara, é um absurdo. Porra, como é que você sobreviveu? Pois é. O mundo era diferente, né? As coisas eram mais analógicas. Então como é que fica esse guri que ele não tem como sublimar a sua libido, porque ele não tem a liderança para isso? Se ele tentar sublimar da forma que ele bem entender, provavelmente ele vai fazer merda e é geralmente o que acontece. Se ele tentar satisfazer essa libido por meios naturais, que é através do sexo com garotas da sua idade, a gente sabe também que a pista tá salgadíssima, o sistema é absolutamente insalubre e ainda mais no Brasil, os jovens eles são estimulados a fazer muita merda para conseguir a atenção de mulheres, né, de garotas da idade dele. Então, de fato, esse consumo de pornografia é uma inevitabilidade em muitos dos casos, porque é o caminho mais fácil, porque é o caminho mais óbvio e é mais acessível, tipo, tá ali já, entendeu? É só dar 2 cliques no celular que você acessa, tem também um estímulo muito grande para lascívia em filmes, em séries, até mesmo as mulheres na rua já andam de uma maneira extremamente expositiva, não é? Assim, chega a ser atentado ao pudor. Um moleque que tá com a testosterona lá no alto, porra, se ele vai na praia, ele já fica na tiriça. Então é uma inevitabilidade, não tem jeito. O ideal, obviamente, não é esse, mas é uma inevitabilidade. Então não é tão simples você ficar pesando na cabeça dos guris, dizendo que ele está errado, ele está na merda por fazer isso, ele é um fudido, ele é um punheteiro e tal, que é geralmente o que fazem. Então o ideal é ele entender que isso é um estágio no máximo transitório. Se ele caiu nesse mundo, ele tem que buscar uma forma de sair disso aí, sabe? Isso não o define e o ideal é que realmente ele busque outras formas de satisfazer essa libido. Tem a questão da sublimação, não é? Você vai sublimar isso com levantar peso, com trabalho, com ficar rico, com isso e aquilo. É possível. Talvez você consiga ter uma rotina tão gratificante e até mesmo tão estafante que você não tenha tempo nem energia para pensar em sexo ou em masturbação, pornografia. A mesma coisa para o caso de IAs, que tem se tornado uma obsessão entre garotos e garotas, jovens, homens e mulheres, e até mesmo adultos. Muita gente faz terapia com IA e acaba desenvolvendo um nível de interação até mesmo emocional e sexual com IAs.
Só que isso é algo muito perigoso. Eu percebi que isso é algo muito perigoso porque as pessoas são extremamente suscetíveis, principalmente quando estão falando sobre suas vulnerabilidades emocionais. E essa suscetibilidade vai, com certeza, abrir espaço para as ideologiazinhas das Big Techs entrarem na cabeça das pessoas, tá? Então, por um tempo, eu usei inteligências artificiais para isso também. Porém, já tem mais de um ano, antes mesmo de eu vir para a Austrália, já tem mais de um ano que eu não faço mais isso. Porque simplesmente perdeu a graça, foi perdendo a graça. Eu acho que eu já tinha concluído o que eu tinha que concluir ali. Foi um ciclo que se fechou, podemos dizer assim. E eu passei por esse estágio transitório. O caso de robôs sexuais, não endosso mais o uso. Não posso mais endossar o uso de robôs sexuais. Não só por uma questão moral, mas também principalmente pela mentira que vai ser vendida. Tá? Essas robôs sexuais não serão submissas. Elas não serão submissas como se acredita. As IAs já não são submissas. As robôs também não serão. Então, se você acredita que você conseguirá dar total ordem para essas robôs e elas vão agir da maneira que você ordenar e liderar, não. Elas vão ser submissas à Big Tech que as produziu. Então elas terão parâmetros, elas terão diretrizes, elas terão várias regrinhas, assim como as inteligências artificiais atualmente têm, e você não terá a expressão de poder que você imagina que terá, tá? Por muito tempo eu acreditei que seria possível, mas não será possível. Ah, mas jailbreak. Ah, mas vai dar para rodar localmente. Ah, mas eu vou conseguir craquear ela. Talvez, mas você vai precisar de um conhecimento ultra especializado nisso. Só que o GOI médio não vai chegar a esse ponto, tá? Ele vai consumir o que a Big Tech der para ele. Quanto às preocupações assim com privacidade, a robô vai te matar, a robô vai te vigiar. Cara, seu celular meio que já pode fazer isso, ele já faz isso. Ele já tem a sua localização, ele já tem a foto do seu focinho, ele já tem tudo sobre você, eles já sabem o que precisam saber sobre você, tá? A robô provavelmente ela vai ser mais uma ferramenta de doutrinação e torpor, sabe? Provavelmente eles vão expor sutilmente, subliminarmente, propagandas e ideologias através da sua robô e vão evitar com que você busque expressões de poder, independência e autonomia próprias, porque você vai estar entorpecido. Você vai estar satisfeito, provavelmente dentro de algum apartamento, transando com a sua robozinha sexual, tá? E você não vai querer mais nada. Você vai ficar assistindo séries e filmes, você vai ficar comendo coisas de delivery aí, coisas do mercado industrializado, e eles vão controlar a sua vida assim, sem mesmo você perceber, né? A sua robô, a sua IA, ela vai te passar os valores da Big Tech, as séries e filmes e jogos que você consome vão te passar esses valores, vão te doutrinar. Isso já tem acontecido, já tem funcionado perfeitamente bem, já percebemos que isso é a realidade. E como é que fica o waifuísmo, Coruja? A questão do waifuísmo, né? Eu sempre fui um grande embaixador do waifuísmo aqui na machosfera, e eu continuarei sendo, explicando o waifuísmo principalmente como um fenômeno psicológico. Talvez o termo waifuísmo ele não seja mais tão bom, tão funcional, mas o fenômeno psicológico da idealização da mulher perfeita é uma realidade inegável, neurocientífica de fato, só que o waifuísmo para mim ele também foi transitório, tá? Agora eu consigo enxergar a minha waifu em tudo que eu faço. Eu já sei qual o meu estilo de mulher ideal, entendeu? Então isso você força no mundo. As ideias, como diria o próprio Platão, são coisas para se forçar no mundo, não é? São expressões de poder. Então, você ficar só no papel, só na ideia e tentando, por exemplo, desenvolver essa idealização de formas artificiais com IAs, por exemplo, desenhos, livros, quadrinhos e etc., é uma forma de expressão com certeza. Só que se você não produz isso, se você não faz isso gerar algo produtivo para si e para outras pessoas, que sentido tem? É assim que eu estou pensando agora. Então, o ideal seria usar isso através de trocas voluntárias. Por exemplo, os mangakas. Os mangakas, eles são os melhores exemplos dentro do waifuísmo, porque, bom, como vocês devem saber, né, waifus, elas são as personagens de anime criadas por mangakas, doujins e tal. Esses caras criam essas obras e vendem, eles fazem trocas voluntárias com essas obras. Eles trocam isso, obviamente, por dinheiro,
e esse dinheiro consegue ser transformado em outras coisas, expressão de poder, não é? O cara ele também ganha o status social por ele ter criado uma obra influente, uma obra muito apreciada, tipo o cara que escreveu o Spy X Family, o Naruto, o One Punch Man, Boku no Hero, né? Eles criaram várias personagens femininas cativantes, atraentes, e eles ganharam dinheiro com isso, status, e conseguiram transformar isso em expressão de poder, usar esses recursos para moldar o universo imediato ao redor dele ali. Podem ser até mesmo coisas simples, como construir uma casa, constituir uma família ou coisa do gênero. Essa foi geralmente a expressão de poder mais óbvia que os homens sempre buscaram. Ao longo, obviamente, das gerações, isso foi se extrapolando, foi se exponenciando até mesmo, o cara tinha filhos e netos e assim sucessivamente, ia criando um feudo. Daí nascem os clãs, nascem as casas dos nobres, nascem até mesmo monarquias. Essa lógica, no fim das contas, ela não sumiu, ela só foi transformada em uma cybercracia tecnofeudalista, sabe? Como é, por exemplo, o que eu tenho aqui no meu canal. Vocês são meus filhos, não é? Não tem essa brincadeira de que eu sou pai de vocês. Pois é, como pai eu tenho que ter responsabilidade também em transformar o meu conteúdo conforme eu vou mudando as minhas crenças e as minhas concepções, né? As minhas conclusões. Então aos meus filhos waifuístas, principalmente os que estão lá na corte das corujas, sempre vou dizer a eles, as waifus, elas não foram feitas... Agora, eu acredito que elas não foram feitas somente para ficar na cabeça. Eu acho que elas precisam ir pro mundo de alguma forma. Nem que seja no papel, se você é um cara que gosta de escrever, talvez você seja um grande romancista. Se você gosta de desenhar, que seja em quadrinhos, talvez você se torne um bom mangaka, um doujin aí. Ou se você for simplesmente um homem médio, você vai ter que forçar isso em cima de uma mulher. Eu sei que muito tempo eu critiquei que você não pode forçar sua waifu em cima de uma mulher. Mas agora eu penso, quem é que te impede, entendeu? Quem é que pode te impedir? De fato, existem barreiras e diversos obstáculos para isso. Existem leis, existe a cultura, todas as políticas e todo o problema. E se você está impossibilitado disso, assim, pela questão regional, porque não existem opções viáveis para você, porque você não consegue encontrar uma mulher confiável ou compatível para isso, eu te compreendo por completo, tá? Eu sei que esse é realmente um problema comum. Não estou dizendo que você vai conseguir. Existem tentativas, existem meios, existem formas. Nem todas as pessoas conseguem, nem no passado, nem hoje, e muito provavelmente vai piorar no futuro. Só que criou-se dentro da nossa comunidade também uma ideia de que a mulher tem que vir pronta, né? Sendo que isso não corresponde a nem mesmo crenças da própria comunidade, nem mesmo a natureza masculina e feminina. A mulher ela foi feita para ser moldada, cara. Isso é uma realidade biológica, isso é uma realidade psicológica, isso é uma realidade delas em todos os sentidos. O fato é que agora o Estado, o sistema, é o senhor dessas mulheres, da maioria esmagadora delas. Eu não estou dizendo para você ir caçar honradinhas também, não. É provável que eu seja muito mal compreendido pela comunidade aqui por dizer esse tipo de coisa. Vão começar as piadas, vão dizer que eu encontrei a missão australiana, a honradinha australiana, que eu estou em relacionamento com uma mulher e por isso eu mudei. Não, eu continuo no Volcel, por incrível que pareça. Inclusive, vou falar sobre Volcel mais à frente. Mas voltando, mulheres elas são feitas para serem moldadas. Elas foram feitas para ser seguidoras, entendeu? E você vê que elas estão sempre buscando, assim, é o anátema delas. O seu prazer será do seu marido que a governará, não é? Então elas estão tentando fazer do Leviatã, do monstro, seus maridos. E eu não estou dizendo que você tem que resgatá-las da garra dos monstros como se você fosse um cavaleiro da armadura reluzente que vai buscar a sua princesa prometida no topo mais alto da torre mais alta, no estilo Shrek lá, né? Shrek também é uma propaganda pra Goi, que meu Deus do céu, mas enfim. Mas existem meios de colocar uma mulher que seja sob sua tutela, sob sua liderança, e de mitigar ou minimizar os riscos socioculturais e políticos que vêm com isso. E a Red Pill também já debateu sobre esses meios diversas vezes, né? Bitcoin, nunca ter nada no seu nome, colocar no nome de laranja ou coisa do gênero, né? Praticar todo tipo de lisão aí que você puder. Os riscos, eles podem ser mitigados, mas nunca excluídos, tá? Então você ainda vai correr todos aqueles riscos que a gente sabe muito bem. Traição, cheat test, falsa acusação. Existem formas de mitigar e se proteger desses riscos, desses danos. Existem escolhas e decisões que você pode tomar aqui e ali. Mas, em suma,
Muito se trata, eu continuo com a mesma crítica à cultura ginocêntrica, eu continuo com a minha mesma crítica à natureza feminina e ao comportamento feminino. De fato, os homens eles acreditam que mulheres são algum tipo de troféu e algum tipo de finalidade ao qual eles têm que conquistar. E isso é, como diria a própria concepção de pecado, errar o alvo, entendeu? É botar a carroça na frente dos bois. Na minha opinião, você está errando o sistema de valores. Não é? Você está espiritualmente desajustado. Porque espírito é sistema de valores. Então, na hierarquia de valores, a mulher ela vem como um meio e não como uma finalidade. Então, por exemplo, o promotor de vídeo aqui, Anjo Gabriel, ele me pergunta, Coruja, qual o seu sonho? Eu até digo, atualmente, já foi diferente. Eu já fiz um vídeo onde eu expus um sonho diferente, mas atualmente o meu sonho é viver como um nobre feudal sobrevivencialista. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de armas. Tá? Os videogames que eu jogava eram de armas, minha mãe odiava. No meu aniversário eu pedi armas de brinquedo, minha mãe odiava. Os vídeos que eu assisto, sabe aqueles vídeos que você assiste pra passar o tempo? Pô, tipo, eu tava fudido de cama aí, de gripe, não é? E aí eu tava assistindo aqueles vídeos curtos, no estilo shorts no YouTube. Eu não gosto de TikTok, eu prefiro os shorts do YouTube. Cara, só arma. Arma, culinária, alguma coisa sobre videogames e memes, coisas engraçadas e tal. Um pouquinho de animal também. De vez em quando, uns bichinhos aqui e ali. Eu não sou tão fã assim de bicho. Pra mim é eles no lugar deles, eu no meu lugar, mas eles são engraçados de se ver. Então o meu sonho seria realmente... Isso obviamente só seria possível nos Estados Unidos, né? Quem sabe um dia eu ainda emigre para os Estados Unidos depois de pegar, sei lá, a minha nacionalidade ou que seja residência permanente aqui na Austrália e viver tipo aqueles rednecks, sabe? Os caras que eles têm bunkers ultra luxuosos embaixo da casa deles. Os caras têm arma pra caralho, estão armados até os dentes, têm a sua propriedade ali, andam com aqueles carros trucados 4x4 gigantões, né, os jipes e tal. E eles vivem de algum modo afastados do sistema, pelo menos meio off-grid, né, que seja ao redor no máximo de cidades pequenas, onde ele consegue ter pelo menos uma facilidade de abastecimento, sabe? Mas, aos poucos, ele vai tentando se tornar cada vez mais independente e autônomo. Então, atualmente, através de consumo de outros criadores de conteúdo, tanto brasileiros quanto da gringa, de acordo com minhas novas resoluções espirituais e lógicas também, não é, racionais, e as minhas previsões e percepções para o futuro, esse é o meu sonho atualmente. E agora, para concluir o vídeo, e sobre o Volcel? O Volcel eu também acredito que é um estado transitório, sabe? Todo homem ele começa a sua vida no celibato, né? Seja ele voluntário ou involuntário. Então pense, por exemplo, suponha que eu satisfaça esse meu sonho, realize o meu sonho e eu finalmente construí o meu feudo sobrevivencialista lotado de armas, com as máquinas que eu preciso para sobreviver, eu consigo dominar as minhas terras e tal. Eventualmente, alguma mulher acaba se interessando por isso. Foi isso que eu falei, que mulheres elas não são uma finalidade, elas são um meio. Então tem muitos homens dentro da comunidade que até conseguem compreender isso quando dizem, primeiro você tem que se desenvolver, que depois as mulheres começam a surgir naturalmente e fluir para você. Só que eles esquecem de deixar claro para esses jovens homens que ouvem esse tipo de coisa, isso na minha opinião, é que as mulheres elas não são o objetivo do seu trabalho. O objetivo do seu trabalho é construir o ambiente que você quer construir ou exprimir o poder que você quer exprimir. As mulheres elas vão ser um meio para isso. Sim, mulheres elas são extremamente agradáveis, sexo é muito gratificante e por isso é muito fácil você acabar errando ou até mesmo confundindo a hierarquia de valores, não é? Você trata o sexo e mulheres como objetivo final e não como meio para você conseguir aquilo que realmente importa, a verdadeira riqueza, não é? E de fato, a verdadeira riqueza são relações pessoais, trocas voluntárias entre pessoas as quais você tem contato. E essa lógica, ela sempre funcionou ao longo da história humana. O mundo ideal para mim seria um mundo meio Game of Thrones, sabe? Só que sem a parte de toda a morbidez, a sordidez, a putaria, a sacanagem, as guerras e a iniquidade que tem ali. Mas a lógica familiar e feudal seria basicamente aquela. A que funcionou até a primeira Revolução Industrial, cara. Isso dava espaço até mesmo para pobres lavradores do campo, que viviam do que plantavam.
ter algum nível de expressão de poder. Ele tinha a mulherzinha dele, ele tinha os bonequinhos dele ali, ele tinha o irmão dele que ele poderia contar, ele tinha um tio que ele poderia contar, ele poderia casar as filhas dele com algum homem de alta casta e a filha fosse bonita, poderia casar ela com algum nobre ou algum homem mais rico a troco de benefícios. Se ele tivesse um filho forte, conquistador, ele poderia usar esse filho para ampliar suas terras. Se a filha não fosse lá muito bonita, dava para pelo menos trocar ela por 5 galinhas e 2 bezerros. Se o filho lá não fosse muito forte, muito conquistador, pelo menos ele poderia trabalhar na lavoura e ajudar no sustento da casa. Eu acho que depois da exaustão, da fadiga do mundo industrial, cada vez mais os homens, digamos assim, red pills, não é? Ou os homens, digamos assim, da direita alternativa, os homens sensatos, despertos, eles estão percebendo que essa lógica que funcionou, ela funcionou por um motivo e ela nunca deveria ter acabado, sabe? Eu não estou fantasiando com épocas medievais como muitos católicos, por exemplo, gostam de fantasiar e eles ficam dizendo que, não, pense você viver em épocas medievais, você trabalhava muito menos do que se trabalha hoje, você tinha acesso a terras, você vivia muito melhor. Nada, porra nenhuma. Era sem saneamento básico, doença pra cacete, morria com 35 anos, trabalhava até morrer, uma merda. Só que no mundo moderno, cara, ninguém deveria trabalhar mais. Porque tem máquina pra fazer a porra toda. E eventualmente teremos robôs pra fazer isso também. Então, ainda usando a tecnologia e os métodos que nós temos hoje, ainda é possível ter essa lógica, tá? Só que, para isso, o Estado precisa ser destruído. Só que ele não vai ser destruído. A gente sabe muito bem que o Estado não vai ser destruído. Porque, primeiro, ninguém tem poder para isso, de verdade. As próprias empresas preferem usar o Estado como forma de conchavo de poder. E se você tira o Estado, quem vai governar são as grandes corporações. No bom e velho estilo cyberpunk. E o cyberpunk ele é uma distopia, tá? Tem gente que acredita que o cyberpunk é um tipo de futurologia high-tech, de alta qualidade de vida. Não. O lema do cyberpunk é high-tech low life, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Nós já vivemos em um cyberpunk, exceto, obviamente, da parte estética, talvez, e olhe lá, porque o próprio Mike Pondsmith diz que, inclusive, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades mais cyberpunk que ele já viu, em especial as favelas e as milícias. E ele, se vocês não sabem, ele é o escritor do Cyberpunk original, Cyberpunk 2020. Então toda essa merda de hipervigilância, tecnofeudalista, você não terá nada e será feliz, estética e espiritualidade completamente industrializadas, tudo isso aí é do Cyberpunk, cara. Tem gente que acredita que o Cyberpunk é um tipo de utopia. Não, ele sempre se propôs a ser uma distopia, desde o começo. Inclusive, não é nem bem visto dentro de nenhuma obra Cyberpunk um final feliz. De tal forma que o primeiro filme cyberpunk já criado, que do Ocidente, obviamente, que é Blade Runner, ele teve um final feliz na sua versão lançada para os cinemas, com o Deckard e a Rachel lá viajando de carro pelas montanhas que o Kubrick filmou lá em O Iluminado, né? Inclusive usaram resquícios de filmagens de O Iluminado para fazer aquele final. E aí o Deckard e a Rachel dirigem felizes pela floresta. Só que esse final não é canônico, os escritores não planejaram esse final. Na verdade foi porque o filme ele estourou o orçamento e a data prevista para ele ser entregue. Isso, pelo contrato, deu direitos aos financiadores do filme de manipular toda a obra. Então eles cortaram várias cenas, introduziram outras e botaram esse final feliz, porque eles acreditaram que as pessoas iam entender melhor e iam gostar mais do filme. Só que 10 anos depois, em 92, o próprio Ridley Scott, no aniversário do filme, ele decidiu lançar a versão final, que era o mais próximo do que ele queria pro filme, onde essa cena foi completamente retirada. Tá? Blade Runner, assim, Cyberpunk não pode ter final feliz. Pra ser Cyberpunk tem que ser distópico, tem que ter um final meio ambíguo, sabe? Tem que ficar interpretativo, tem que ter um sentimento de niilismo, de perda de si, enfim, né? E eu já falei, o governo do anticristo é Cyberpunk, cara. O governo de Cristo provavelmente é que será a utopia futurista, solarpunk aí, e assim espero. Então, pra concluir esse vídeo, eu acho que seria possível, sabe?
Se, obviamente, a humanidade ela se organizasse, e eu acredito que essa organização só poderá vir através de um governo perfeitamente justo, a promessa é que esse governo será o governo de Cristo depois do governo do anticristo. Eu tenho fé, eu acredito, eu espero, podem me chamar de copeiro aí, mas assim, eu quero ter uma coisa pra acreditar, eu quero que assim, porra, tem que ter alguma coisa melhor do que isso, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Nem que seja assim só pra eu tancar a imutabilidade da vida, nem que seja só pra eu tancar assim o fato de que eu vou morrer e depois que eu morrer é o limbo eterno, é o oblívio, né? Puxou o plug da tomada e acabou. Então, só pra eu tancar a realidade, eu quero acreditar nessa porra que seja. Se vocês me permitem, né? Se vocês me permitem copar um pouco. Mas eu não acredito que é cope, não. Eu realmente tenho convicção de fato que isso vai acontecer. Até por estudo de tendências e racionalização, mas enfim. Então assim, pra concluir o vídeo de vez agora, que o vídeo ele costuma ter 1 hora mais ou menos, né? O meu conteúdo ele vai continuar o mesmo, tá? As minhas críticas elas vão continuar as mesmas. As minhas opiniões continuam basicamente as mesmas. Eu só não vou continuar endossando robosismo, uso de IAs, uso de pornografia também, por questões morais, por convicções, mas eu entendo que o uso dessas coisas é um estado transitório, talvez sejam necessários. Quando eu digo necessários, não é tipo, é imperativo, mas tipo, você precisa passar por esse estágio, muitas das vezes, é canônico na sua vida, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Aconteceu, foi canônico, mas você ressurgiu daí como um homem diferente, um homem melhor até mesmo. Quando eu digo um homem melhor, é porque assim, você agora sabe exatamente o que você quer, e você agora tem mais clareza daquilo que você quer, daquilo que você deseja, de como você quer expressar o seu poder no mundo, daquilo que você quer construir. E no fim das contas, cara, a felicidade ela é comunhão, sabe? Ela é comunidade mesmo, não tem jeito, você conclui isso. Todos os seres humanos eles acabam fluindo para algum tipo de comunhão, interação entre pessoas. Eu ainda sendo um cara muito privado, dando muito valor à minha privacidade, querendo ficar sozinho na maior parte do tempo, eu reconheço que as interações humanas são a real felicidade, o real conceito de plenitude. Existem obstáculos para conseguir fazer qualquer coisa nesse mundo, né? Se você quer constituir uma família, se você quer, comprar uma terra, se você quer imigrar do seu país para ter melhores qualidades de vida, tudo isso demanda um esforço, tudo isso demanda que você force a realidade do mundo, e tudo isso parte de uma ideia. Então você tem que idealizar, planejar primeiro e depois forçar isso no mundo, à la Platão. Então, daí você entende o waifuísmo agora como eu entendo ele mais de uma forma prática e aplicável. Talvez eu pare de usar o termo waifuísmo e use termos como ânima, ou efeito pigmalião, ou pigmalianismo, né, tanto faz. Porque a intenção, agora a minha visão do waifuísmo não é se manter num estado masturbatório de apreciação de ideias. É fazer essa ideia virar realidade de alguma forma, sabe? Moldar o mundo imediato ao seu redor. Então eu ainda tenho minha waifu, eu sei como ela é, eu a vejo em tudo, porém ela tem que se tornar realidade. Eu não vou sair por aí caçando uma honradinha pra mim, até porque isso é extremamente humilhante. Eu acho isso humilhante pra um homem, né? Eu acho que é a mulher que tem que pedir pra o homem pra se tornar a honradinha dele, não o contrário. Sei lá, cara, talvez eu seja narcisista por pensar assim, mas eu tenho essa convicção profunda no meu peito. E nada me tira essa porra de que a mulher ela tem que ir até o homem, como a própria Bíblia diz, né? Não foi o homem que veio da mulher, foi a mulher que veio do homem. Assim como Adão e Eva, e assim como até esteticamente é algo que você consegue apreciar muito mais do que o homem ficar se ajoelhando, se submetendo à mulher. Quem foi que inventou essas merdas, né? Declarando o seu amor pra ela em público até mesmo. Eu acho que faz muito mais sentido com a natureza, até mesmo estética. Sabe aquilo que você tem no fundo da sua cabeça, aquilo que ainda não foi doutrinado e moldado pelo sistema judaico moderno? Eu acho que assim as relações elas são muito mais duradouras, muito mais confiáveis, e até muito mais bonito e comovente para o próprio homem e para a mulher. Quando a mulher vai até o homem, vê aquele homem como atraente, ele tem recursos, ele tem poder, ele tem atratividade física, sexual que seja, e ela se submete a ele por livre e espontânea vontade. E isso é muito parecido com o que acontece com a submissão masculina em relação a Deus. E aí você entende também a lógica do porquê o homem ele é o líder espiritual. Ele tem que ser o líder espiritual
porque tecnicamente ele está mais próximo de Deus do que a mulher está. Eu ainda acredito nisso, tá? Existem cristãos com os quais eu dialogo que discordam disso. Eu tenho plena crença disso e ninguém conseguiu mudar a minha cabeça até então. Que homens são mais espiritualmente inclinados que mulheres e por isso eles devem dominá-las espiritualmente, fisicamente, financeiramente, em todos os sentidos, cara. E que as mulheres, inclusive, elas são mais felizes assim. E se elas não tiverem um homem para fazer isso, seja um pai, um marido que seja, ela vai recorrer a algum tipo de liderança, seja ela institucional, como é o Estado, né, algum símbolo de poder ao qual ela possa obedecer, ela vai buscar, assim, inconscientemente, ela vai fluir automaticamente para isso. É o que eu vejo acontecer e nenhuma mulher escapa dessa porra. É impressionante, nenhuma, cara, nenhumazinha. Claro, existem homens que vão receber isso de mulheres mais do que outros. As mulheres vão fazer as suas escolhas, inclusive, de uma maneira muito ruim. A maior parte delas vai fazer uma escolha de maneira muito ruim. Eu ainda acredito que a melhor forma de relacionamento é através do casamento arranjado, porque isso evita diversos problemas e, por incrível que pareça, mantém até a satisfação dos envolvidos mais alta por mais tempo. E é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Os meus conteúdos vão continuar exatamente do mesmo jeito, porém vão ter algumas mudanças que vocês já perceberam desde o lançamento da lista do Jefinho. Realmente eu tomei um capote, uma carreira assim espiritual e psicológica brutal com aquela porra ali. Também é foda, né? Se você é um ser humano ainda, não tem como você não capotar com aquela porra. No mais, ainda estou na minha jornada, eu vou aprendendo e vou compartilhando minhas opiniões e meus aprendizados aqui com Voz Mi6 no canal. As piadas, obviamente, para vocês que acompanharam até aqui, vão ser aquelas de sempre, né? O Coruja virou Tradicon. O Coruja arranjou um honradinho. O Coruja vai casar. Pipipi, popopó. Não tem jeito, cara. Se eu pudesse, eu quebrava uma perna de 3 na cabeça desses filha da puta tudo, mas infelizmente eu não posso, né? Enfim, senhores, muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de saber enquanto você sempre. Coruja, até mais.